Bom, Juliana, Tu não tá gorda, o que que tu quer com uma dieta? Hoje eu vou explicar para vocês o que que eu tô conquistando e o que que tu pode conquistar também com uma dieta cetogênica. Bom, vamos começar. Por que que eu entrei na dieta cetogênica? Falei num outro vídeo sobre o meu passado. Eu não tô gorda, mas eu sempre fui obesa, muito além de gorda. Eu alcancei, o meu máximo foi 127 quilos e muito rapidamente eu caí para 42, que foi o meu mínimo. Eu tinha 18 anos. Nesse processo, como é que eu fiz este processo, esse milagre de perda de peso? Foi simplesmente a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque foi uma anorexia galopante. Foi um ano e meio sem comer basicamente nada, nenhum nutriente. E com isso eu destruí o meu cérebro. E o meu comportamento, que já era extremamente explosivo e cheio de altos e baixos, que era o meu padrão, se agravou muito mais, assim. Então é uma história bem longa, bem triste, e que de lá para cá eu tenho tentado consertar isso de alguma forma, estudando o que for, mas nunca me ocorreu estudar a nutrição. Isso é o engraçado da história. Então, o que aconteceu? Eu emagreci e depois eu estabilizei. Isso daí, faz muitos anos que eu não tenho episódios. Inclusive, eu sou um dos poucos casos que não tem recorrência de anorexia e bulimia. Só que o que eu fui percebendo, que talvez vocês percebam também, quem está perdendo peso, é uma pergunta que todo mundo se faz. A gente perde peso e a primeira pergunta que vem é: tá, e agora? A manutenção do peso. E eu ousei ir um pouco além, porque como eu fui muito prejudicada emocionalmente com como eu emagreci, eu me perguntei, tá, mas emagreci e agora o que eu faço com a minha mente? Então, acho que todo mundo já ouviu falar da mente magra, né? O que é mente magra? Ninguém nunca nos explicou muito bem o que é isso. Eu acredito que seja uma mente estável. Eu não gosto dessa ideia de gordo, magro, apesar de ter fundamento, né? Eu acredito que é uma mente estável. E o que eu percebi com isso tudo? Sim, eu emagreci, mas eu tirei o problema da comida, eu tirei o objeto comida e a compulsão foi para outras coisas. Seja num comportamento em casa, seja numa fixação por alguma coisa qualquer. O comportamento compulsivo, ele prosseguiu. E acho que muita gente que para de fumar, come demais, começa a fazer uma dieta, enlouquece na academia e até ao ponto de se machucar e continuar treinando. Existem mecanismos no cérebro que não adianta tu tirar. É por isso que dizem que compulsão não tem cura, né? E eu estou buscando a cura, como eu falei no outro vídeo também. E eu acredito que a cetogênica é a mais poderosa ferramenta, não sozinha, mas a mais poderosa ferramenta para isso. Então, eu consideraria que tu te perguntasse, se tu está buscando emagrecimento, ok, emagreci, o que eu faço com a minha mente agora? Muito mais do que com o meu peso agora. Então, esse é o passo onde eu tô agora, finalmente, depois de 20 anos, cuidar da mente. Por que a cetogênica, então, cuidar da mente? Por que a cetogênica? Porque a cetogênica já temos alguns estudos mesmo que com ratos, muitos relatos com seres humanos, que a coisa mais impactada da cetogênica é o humor. Então, ela tem um alto impacto na estabilização do humor. Sentei na clínica do Dr. Souto, falei para ele: Dr. Souto, eu tô fazendo a cetogênica e eu não quero emagrecer. Ele: tá, o que tu quer? Eu quero estabilização. E o Dr. Souto olhou para mim e disse: bom, a cetogênica é a dieta da estabilização. E é o que eu tenho vivido dia após dia. Não é um milagre, mas é muito poderoso. Então, a cetogênica vai mexer com teus neurotransmissores, com os teus hormônios. Ele vai melhorar os teus níveis de inflamação e todos esses fatores que parecem tão desligados. Muito tem a ver inflamação com depressão, neurotransmissores com bipolaridade, já um pouco mais perto. Mas a cetogênica mexe com tudo isso e não é à toa que ela está tendo grandes resultados com depressão, transtorno bipolar mais ainda, e outras doenças neurodegenerativas. Então, tu não está tendo uma degeneração neurológica, mas está tendo um desequilíbrio neurológico. Então, não faz sentido
Ou não faz sentido para mim. Então, pega os relatos. Eu passo horas por dia em fóruns, relatos de mulheres, principalmente, que são muito mais afetadas, 2 vezes mais depressão. E o que aconteceu com elas? Com os ratos, o que aconteceu com os ratos? Os ratos pararam de ter letargia, pararam de ter aquele sono excessivo que a depressão te dá, que vem a euforia, depois tu só quer cama, sabe? Os picos. Mas a gente ainda não sabe por que, então por que tu não faz uma low carb? Por que não low carb qualquer? Eu tô há muitos anos na low carb, gente, muitos anos. A low carb que é 5, 6 anos, claro que eu tive benefícios. Mas a low carb não fez nem perto o que a cetogênica fez. Essa transformação de tu não te reconhecer. Só que a gente não tem, eu não posso dizer para vocês, é a cetogênica. Não tem comprovação científica ainda se é o baixíssimo carboidrato, se são os corpos cetônicos ou se é a regularização dos picos de açúcar. Eu estou trabalhando com os 3. Porque a cetogênica fez por mim o que Primal e Paleo não fizeram. Apesar de eu amar elas, me darem muita saúde física, foi graças a Primal que eu vim morar no interior, no meio do verde, que eu ando de pé descalço o tempo inteiro, que eu caminho o máximo que eu posso numa cidade que é muito segura e sem graus de estresse. Toda essa transformação fez parte de tudo isso. Eu não sei dizer o que iniciou esse processo, mas eu posso dizer que a cetogênica foi o que deu esse boom ao ponto de eu não reconhecer mais as minhas reações aos gatilhos. Os padrões foram se desfazendo. Já estou curada? Não estou curada. Eu tenho muitos objetos para tirar ainda dos meus padrões. Assim como todos nós temos. Eu desconheço uma pessoa saudável. Se a gente for nessa ideia de estabilidade e saúde, eu desconheço uma pessoa saudável. Tá? Por isso eu ouso dizer que a cetogênica é possível e indicada para todas as pessoas que buscam estabilidade mental. Tá? Se tu tem problemas de saúde específicos teus, é óbvio que eu não estou te indicando. Mas para questões saudáveis de estabilidade mental, ela é excepcional. Então, dores, fibromialgia, diversas doenças que geram dores no corpo, é psicossomático. Não é psicossomático. As inflamações que eu tive, eu passava os dias em médicos, eu comecei a ter, me vinha quadros de conjuntivite, com síndrome de Renault, vou botar aqui uma espécie de artrite nas mãos. Eu estava em hospitais drenando feridas, porque surgiam feridas, gengivite, sangrava a gengiva. Os médicos me diziam só que era coincidência. Era coincidência, não era coincidência. Café, né? Não tinha o que fazer, nunca tinha o que fazer. E mês após mês ia piorando, meu quadro ia piorando. Então, o que eu vou fazer? Vou cuidar do meu corpo de uma forma que os médicos não sabem, não colocam. E a cetogênica me prometeu tudo isso. E eu não estou prometendo tudo isso para vocês, mas eu sigo lendo, são centenas de relatos por dia. E as pessoas passam por esse mesmo quadro de melhoria que eu estou colocando para vocês. Porque sim, as inflamações vão reduzindo. E daí sim, os neurotransmissores vão funcionando melhor. As mensagens entre as células vão funcionando melhor. E eu tenho notado, eu não posso afirmar para vocês, mas eu tenho notado que sim, os corpos cetônicos baixos, 0,5, como eu estava lá no início, e hoje em dia 3, 2, tem diferença. Eu tendo a achar que faz diferença, eu não vou afirmar isso para vocês. O que eu quero dizer com isso? Uma dieta cetogênica bem feita faz diferença. Ela faz diferença. Tu cuidar dos teus nutrientes todos, alimentar o teu cérebro. Tu acordar para alimentar o teu cérebro. É isso que tu tem que entender que é a nutrição. É tu reconstruir o teu cérebro, tu reestabilizar o teu cérebro de uma forma que tu nunca teve, porque tu nunca comeu dessa forma. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Agora, atualmente, eu sigo estudando a cetogênica, eu estou fazendo um curso na Universidade de Emory, que é Brain Hacking. Então, vai junto com ele, eu gostei muito porque eu estudei muitos anos de yoga, eu estudei para ser professora.
e praticava horas por dia, e aquilo me trazia muito bem-estar também. Então é legal porque esse curso tem o poder da meditação, do mindfulness, a importância do estudo do sono e a importância do exercício físico. Então é isso que eu digo, a cetogênica não é um milagre, ela é um conjunto de fatores que eu não sei precisar, porque através do tempo eu fui fazendo todos, mas sim, a cetogênica foi aquele que disse: vamos mudar tudo, que me deu até o ânimo para mudar. Tu não vai dizer para um depressivo, vai malhar, dar 10 mil passos por dia, como diz lá o Sisson na Primal. Não vai falar isso para um depressivo, gente. Eu estive lá, eu estive no fundo do poço. Eu sei que tu não diz para um depressivo, levanta da cama. Tu não diz isso para ele. Então, por onde que tu vai começar? Depende do teu caso. Depende do teu caso. Pode ser uma meditação, se tu é uma pessoa hiperativa, pode ser exercício físico moderado, aeróbico. Se para te mudar a alimentação é mais interessante, tu não é obeso, não tem compulsão alimentar, ou até se tu tem compulsão alimentar, se tu tem uma anorexia, não é indicado, mas se tu tem uma anorexia, por que não uma dieta que te garanta que tu não emagrece? Só que ao mesmo tempo tu coloca os nutrientes para dentro, porque ninguém nunca me falou sobre isso. Ninguém nunca me falou sobre isso. Então eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, entendeu? E com essas, coincidentemente, com as mesmas práticas que estão disponíveis lá no curso com a professora de neurologia da universidade. Então, eu não acho que seja coincidência que a vida foi me ensinando esses passos que a professora está ensinando lá. Agora eu quero continuar pesquisando tudo isso e trazendo para vocês esse conjunto de fatores, não só a cetogênica, tá? Mas sim com foco nisso, porque foi a mais forte. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender que todos esses mecanismos que vocês sentem, eles não são vocês, não são vocês. A forma com que a gente alimenta o cérebro é como ele se comporta. É um feedback, um biofeedback do que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, você é aquilo que você come. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Você é a quantidade de horas que você dorme, você é aquilo que você come. Então, escolhe um caminho para iniciar e vamos começar a transformar esse quadro que fica mais fácil. Fica mais fácil. Não é a mesma coisa que fazer uma dieta hipocalórica. Não é. Eu passei pelas dietas hipocalóricas. É completamente diferente. Então, tenta, experimenta, vai estudando a respeito, vamos estudando a respeito e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou falar como que tu pode começar, algumas dicas para começar sem ter os efeitos complicados da cetogênica que podem acontecer se tu fizer algumas coisas equivocadas, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.